Cassie Joe Stoddard. Tori M. Danzig e Brian Draper eram dois amigos que planejavam cometer assassinatos em série, inspirados no filme Pânico, do Ghostface. Tori e Brian viviam em Pocatello, no Idaho, nos Estados Unidos. Eles eram muito fãs de filmes de terror, e desde que se conheceram compartilhavam a ideia de como seria legal cometer homicídios inspirados na franquia do filme Pânico. Eles decidiram então colocar essa ideia em prática e gravaram todo o planejamento do crime. Nessas fitas, eles falavam que iriam fazer história e comentavam várias vezes sobre o desejo de ficarem famosos com os crimes. Em uma delas, Tori chega a comentar que vai ficar com muita raiva se alguém fizer um filme sobre os crimes deles e não escolherem um ator que não se pareça com ele para interpretá-lo. Nessas gravações, eles debocham de Ted Bundy e outros serial killers, falando que eles eram amadores e que eles iriam fazer muito pior. Brian era obcecado pelo massacre de Columbine. E em uma das fitas, ele comentou que Eric e Dylan, que fizeram o massacre, fizeram a história em apenas 45 minutos, e o que ele e Tori iriam fazer seria algo muito maior. Pouco mais de um dia antes de fato, cometerem um crime, eles foram até a casa de uma colega de escola deles, pois planejavam matá-lo. Em uma fita gravada, nesse dia, eles disseram: "Para vocês do FBI que estão assistindo isso, vocês não foram nem rápidos nem inteligentes o suficiente." A garota não estava em casa nesse dia, então eles foram até a casa de Cassie para assassinar seu namorado e ela. Mas alguma coisa deu errado e eles desistiram. Nesse vídeo, feito no dia do crime, Brian fala que quer matar pelo menos 8 pessoas. Já Tori fala que é muito pouco e que ele quer pelo menos 20. Nesse caderno, eles fizeram uma lista das pessoas que eles queriam matar. Eles chegaram a pedir perdão à família de Cassie. Falaram que sentem muito, mas que ela tinha que ser a primeira. No dia 22 de fevereiro de 2006, uma sexta-feira, a tia de Cassie viajou e pediu que a sobrinha cuidasse da casa e dos cachorros. À noite, Cassie convidou seu namorado, Matt, para ver filmes com ela, e ele chamou Brian e Tori. Em certo momento da noite, Brian e Tori falaram que iriam ao banheiro e destrancaram a porta da garagem por dentro. Por volta das 9, eles disseram que estavam indo embora, mas deram meia volta e entraram pela garagem. Eles se esconderam no porão e desligaram as luzes da casa. O plano deles era fazer com que Matt ou Cassie fossem verificar as luzes do porão, e que ele e Cassie se separassem nesse momento, para que eles os atacassem separadamente, o que não aconteceu. Como separá-los não deu certo, eles decidiram esperar Matt ir embora. Matt ligou para sua mãe e perguntou se ele poderia dormir com Cassie, pois ela estava com medo. Ela não permitiu, mas convidou Cassie para dormir com eles. Mas como Cassie havia prometido, a sua tia queria cuidar da casa, ela decidiu ficar sozinha. Às 11, mais ou menos, a mãe de Matt foi buscá-lo. No porão, Brian e Tori quebraram 2 cinzeiros para chamar a atenção de Cassie e fazer com que ela fosse verificar, o que também não aconteceu. Usando luvas, roupas pretas e máscaras bizarras, eles atacaram Cassie na sala. Eles a esfaquearam cerca de 30 vezes, principalmente no peito. Cassie tinha apenas 16 anos, assim como os assassinos. Seu corpo só foi encontrado 2 dias depois, pela sua prima de 13 anos. Enquanto deixavam a cena do crime, Brian e Tori gravavam mais um vídeo. Eles estavam em êxtase e só falavam que haviam acabado de assassinar Cassie. Como os dois haviam estado com Cassie poucas horas antes do crime, eles foram interrogados. Eles tentaram sustentar uma versão que, depois que saíram de casa, foram ver um filme no cinema. Mas eles não sabiam nem descrever algum detalhe que eles viram no filme. Então, em certo ponto, a história ficou insustentável. Brian foi o primeiro a confessar o crime, mas inicialmente ele falou que não havia esfaqueado Cassie, só Tori. Depois, ele falou que havia sim esfaqueado, mas que fez tudo porque Tori mandou, e que ele o ameaçou de morte caso não fizesse. A partir daí, eles ficaram basicamente se culpando. Mas tudo isso não durou muito. Brian revelou à polícia onde eles haviam descartado as evidências do crime, inclusive as fitas.
Eles haviam tentado incendiar as provas do crime e achavam que as fitas estavam destruídas, mas não estavam. Com todas aquelas provas, ficou evidente que o crime foi milimetricamente planejado e que os dois tiveram uma participação igualitária. Quanto à motivação do crime, realmente a fama era o principal. Mas, de acordo com a polícia, há um motivo que fez com que Cassie fosse escolhida como a primeira vítima, pois Brian era afim de Cassie e se sentia rejeitado. Brian Draper e Tori Abdon-Sick foram condenados à prisão perpétua e estão presos até hoje.